Pessoal, eu sou a Ariane, atendente de escrituração fiscal e contábil, e hoje nós vamos falar sobre a apuração do ICMS. Objetivo: mostrar de uma forma simples e prática como funciona a apuração do ICMS dentro do Globos e o porquê. Toda empresa incluída lá no RPA, que é o Regime Periódico de Apuração, precisa apurar o ICMS mensalmente. Isso evita pagamento indevido, induplicidade, falta de pagamento e respeita o princípio da não cumulatividade. Para apurar o valor do ICMS a ser pago, nós consideramos todos os débitos próprios, que são os provenientes de documento fiscal emitido, os créditos próprios, que são provenientes de documentos fiscais de entrada, e os ajustes dentro da apuração de ICMS ou por item de documento de débito, crédito, estornos e deduções. O registro, o livro de saída para apurar o ICMS debitado, o de entrada para apurar o ICMS creditado. E após a atualização desses valores, o contribuinte, respeitando a regra do seu estado, deve informar os históricos em conta gráfica na apuração, que pode ser considerado, como deve ser informado, porque o SPED ele vai levar essas informações para as obrigações acessórias. Então, a gente deve respeitar as regras de apresentação desses ajustes de cada estado. Como funciona o cálculo no Globos? Dentro da tela Registro de Apuração de ICMS, a gente tem a emissão do registro. Nessa tela, a gente atualiza os valores e visualiza o livro lá, Registro de Apuração de ICMS. Ele é um livro nos moldes do fisco. Hoje um pouco obsoleto, porque o que importa mesmo são os livros gerados pelo programa do SPED, mas você consegue visualizar de forma clara e simples os valores a serem apurados, emitir guia e integrar a guia com o pagar, para controlar esse pagamento. Essa é a tela de registro de apuração. Então, você informa empresa, data e tem algumas opções, como visualização. Quero visualizar por natureza, que é o CFOP. Prefiro visualizar o resumo da alíquota. Exibir emissões sem movimento. Essa é a tela, a primeira tela do registro de apuração. Ela mostra os valores do livro de entrada, do livro do ICMS de entrada, por natureza, porque foi assim que eu pedi para visualizar. Depois ele mostra os dados do livro de saída, CFOP de saído, como foi a composição do valor do imposto e imposto. E esse é a tela de saldo de imposto. Então, ele vai mostrar que ele atualizou, ó, o débito, que veio do livro de saída, o crédito, que veio do livro de entrada, e já calculou o crédito presumido, porque eu defini isso antes de atualizar os valores. E me deu um saldo a pagar. Conferido esse primeiro saldo de registro, nós temos a tela de manutenção de cadastro. Nessa tela, é possível eu informar os ajustes que eu tenho na apuração, se eu tenho outros débitos, outros créditos, se eu preciso estornar alguma coisa, se eu tenho dedução. Se essa dedução vem de um incentivo fiscal, tem como eu controlar o crédito, além de visualizar o débito e o crédito próprio que foi atualizado pela apuração, pela emissão
da apuração do ICMS. Temos as abas definidas para informar os débitos, os créditos e as deduções. Os estornos, estorno de débito fica na aba de créditos, o estorno de crédito fica na aba de débito. Além disso, nós temos dentro da manutenção do cadastro algumas informações que são necessárias para a SPED ou para outros controles estaduais, como a aba para informar o registro, né, o pagamento que foi extra apuração, recolhido em guia separada, informação de outras apurações dentro do SPED, que é o 1900, valores declaratórios, que gera o B115. Então, todas essas abas, elas estão dentro da manutenção do cadastro. A primeira aba que a gente vê é a de débito. A não ser que você tenha ajuste por item de documento, onde a gente cria uma aba para especificar esse ajuste, tá? Então, na tela de débito, eu tenho as informações de conta gráfica de outros débitos, além do débito próprio, e estorno de crédito. Nos outros débitos, o primeiro campo ele é reservado para o cálculo de diferencial de alíquota que vem automático da tela de diferencial. O resto pode ser usado a critério aí do contribuinte. Temos a aba de créditos, onde eu tenho informação de crédito próprio, outros créditos e estornos de débito. Nos outros créditos, 2 campos são reservados para o cálculo automático. O primeiro, para o crédito presumido, que a gente calculou na tela de emissão de registro. E o segundo, para o diferencial de alíquota, porque tem estado que visualiza, né, o débito e o crédito, não só o líquido débito para levar para apuração. E a tela de saldo, onde eu vejo o saldo e as deduções que eu tenho pós-saldo e o valor a recolher, ou crédito a mandar para o período seguinte, para controle. Nessa aba, né, nesse campo de deduções, eu consigo fazer o controle de crédito se por acaso a minha dedução é proveniente de um incentivo fiscal. É só eu definir no cadastro do histórico que eu consigo fazer esse controle dentro do sistema. Para apurar o ICMS próprio para pagamento de guia e informação para o SPED, são só essas 3 abas que importam. Né? São as 3 abas mais importantes do débito próprio. O resto das abas que a gente tem na manutenção são registros informativos, declaratórios ou recolhimento extra apuração, substituição tributária, outras informações. Os históricos. Como eu falei, nós colocamos nos campos de débitos, créditos, estornos e deduções os ajustes. O sistema entende como fazer esse ajuste através dos históricos de apuração, tá? Para o sistema entender onde estamos informando e como ele deve levar isso, a gente cria o histórico dentro do Globus e ele faz associação junto com os ajustes dos SPED, tá? Dentro da tela de cadastro de histórico, a gente pode definir algumas informações já. Se eu sou do Distrito Federal, gero livro eletrônico, eu já informo o Código Federal aqui. Se eu vou pré-definir esse histórico para usar para cálculo do crédito presumido, diferencial de alíquota, se eu vou precisar fazer um controle de crédito e débito, eu defino dentro do cadastro do histórico. Se por acaso eu quero contabilizar item a item da minha apuração, eu também consigo, informando que eu quero contabilizar e as contas contábeis de débito e crédito. Na hora que eu gravar minha apuração de ICMS, minha manutenção de cadastro, ele vai contabilizar esses valores, conforme eu defini aqui, parametrizei aqui. Os ajustes do SPED. Dentro do programa SPED, através dos primeiros números, né, do código de ajuste da tabela 5.1.1, eles entendem se é
débito, se é crédito, se é estorno ou dedução. Então, eu faço a consulta na tabela, veio até a tela de ajuste de SPED e cadastro. Informa o F, o código, a data inicial de vigência, que está na tabela deles também, e a descrição fica a critério. Essa descrição ela pode ser igual o que está na tabela, como pode ser bem simples, só para você saber o que é, né, para na hora de associar. Nós não levamos essa informação em outro lugar. Esses históricos, tanto o do Globus quanto do SPED, ele fica no menu de cadastros, apuração do ICMS. Cadastrei o do SPED, eu vou associar ao que eu tinha cadastrado no Globus. Você associa o código da tabela do Globus com o da tabela 5.1.1 da Cefaz. Dentro da apuração, voltando para a manutenção do cadastro, eu informo o histórico do Globus. O sistema vai entender que quando eu for gerar o SPED, ele vai gerar o código do SPED no registro E111, tá? Através do histórico que eu coloquei do Globus dentro da tela de apuração do CMS. Após informar o ajuste e gravar, o valor é atualizado no registro de apuração. Então, eu volto lá, né, no registro de apuração de CMS, emissão, não preciso atualizar valores mais, eu só visualizo. Quando eu vou na tela de saldo, ele já me mostra o débito próprio, o estorno do crédito que eu fiz, o crédito próprio, o presumido que eu já tinha calculado antes e mostra um novo valor a recolher, o mesmo que está na manutenção do cadastro. Cada estado tem sua regra para preenchimento ou como deve demonstrar dentro do SPED. E o contribuinte, ele deve se atentar para atender a regra do seu estado. Tá? Assim como o SPED, que valida muita coisa genérica, né? Porque sabe que tem que atender o Brasil inteiro, nós, do sistema, também permitimos incluir de todas as formas possíveis, porque a gente atende muitos estados. Cada estado tem sua regra, então é responsabilidade do contribuinte parametrizar o sistema para levar a informação da forma que o seu estado exige. O sistema ele sempre vai respeitar o cadastro do usuário. Em cadastros, apuração de CMS, temos outras telas para associar o histórico do Globus, por conta das obrigações acessórias estaduais. Então, eu tenho como associar o histórico que eu fiz no Globus, não só a tabela 5.1.1 do SPED. Eu consigo associar a ocorrência da GIA, do Rio, de São Paulo, e outras que eu precise mais, né? Tem estado que não define por histórico de apuração. Esses, na tela de geração do arquivo, a gente já leva na linha correta, conforme foi informado na apuração de CMS. Mas alguns estados exigem código específico, como a GIA São Paulo. E a gente faz essas amarrações nos mesmos, no menu que fica no mesmo caminho, cadastros da apuração de CMS, tá? No SPED, a apuração ela vai no registro E110 e a informação do ajuste no E111. Lembra que eu falei que o programa validador ele vê pelo começo do código o que significa aquele ajuste, se é outros créditos, se é outros débitos, se é estorno. Então, é importante fazer a amarração com o histórico do Globus correto,
porque nós vamos levar no Essent 10 conforme está no registro de apuração. Se você colocou aquele histórico no campo de outros débitos, nós vamos levar no pipe, né, na divisão de outros débitos. Se o validador entender que aquele começo de código é um estorno e não débito, ele vai dar uma crítica. E isso, vocês que têm que definir, é parâmetro. Para os estados que exigem o Essent 13, que é um detalhe do Essent 11, a gente tem a tela para associar esses documentos. Essa é a tela. Você faz os filtros necessários e consegue associar alguns documentos para a situação de que o sistema do SPED, né, daquele estado, exige o detalhamento do ajuste. Esses valores, né, os documentos são marcados, os valores são informados, totaliza na parte de baixo. Você vai anotar e vai dentro da apuração informar o histórico do Globus e o valor. Nós não levamos o valor automático dessa tela para apuração, mas a gente tem um atalho da tela de apuração para facilitar para o contribuinte. Tem estado que, ao mesmo tipo de ajuste, ele precisa enxergar a informação por item de documento. Então, no SPED, ele não vai seguir a tabela 5.1.1 para gerar o Essent 11. Ele vai gerar no C197, a tabela é 5.3, tá? Esses estados, para esses estados, a gente criou a tela de associação de código de ajuste em massa. Ela fica no menu de procedimentos auxiliares. Essa tela de associação de documentos em massa, a gente vai pegar o código de ajuste da tabela 5.3, que já está cadastrado, já deve estar cadastrado no sistema, e associar a vários documentos de uma vez só, conforme vocês definirem. Nessa tela também é possível associar códigos de observação. Então, eu crio lá um cadastro de observações. A observação, sei lá, cancelamento. E eu consigo associar em vários documentos de uma vez só. É essa tela, tá? Então, hoje, eu tenho nessa tela ajuste de CST, porque tem estado que pede, por item de documento, uma justificativa por usar um CST que não é de tributação. Então, se eu sou isento, eu tenho que colocar justificativa. Se eu sou suspenso, eu tenho que colocar justificativa. Tem a observação do SPED, que é o Rio Grande do Sul que exige, por enquanto, e o crédito presumido, porque tem estado que para eu usar o crédito presumido, eu preciso demonstrar os valores por item de documento. Nós vamos criar uma outra aba nessa tela para informar o código de ajuste em massa para anulação de documento de transporte. E é isso. Quando a gente faz as amarrações da forma correta, a gente consegue popular tanto para a obrigação acessória estadual quanto para o SPED da forma correta, os valores batem e batem com a guia que já foi emitida lá para o Contas a Pagar através da emissão do registro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A apresentação termina por aqui. Estamos sempre disponíveis a tirar dúvida, ajudar nos processos. Se precisarem de ajuda, liguem para a gente ou abram um ticket aqui para o módulo de escrituração fiscal. Bom dia!